A Black Friday chegou no curso English for Life. Do dia 1º de novembro de 2025 ao dia 30 de novembro de 2025, você garante 30% de desconto no nosso curso completo de inglês. São mais de 1.400 aulas, desde o nível básico ao avançado. Tem áudios, exercícios, muito material para você praticar. Temos aulas em português comigo e aulas 100% em inglês com professores nativos. E o melhor de tudo, o acesso é vitalício. Se você acompanha o canal Inglês em Alguns Minutos, já sabe que o nosso método é 100% prático e direto ao ponto. Bem, para garantir esse super desconto, basta utilizar o cupom BF30 na hora da compra. Então é isso, eu espero que você aproveite essa oportunidade. É a sua chance de aprender inglês por um precinho maravilhoso. Bye, bye! Olá novamente! No vídeo de hoje eu tenho um texto em inglês para nível básico ou iniciante, tá bom? É um texto bem pequeno, com um vocabulário mais simples, adequado de fato para quem está no nível básico, quem está no nível iniciante, tá? O vídeo vai funcionar da seguinte maneira: eu vou ler todo o texto em inglês, depois eu vou voltar lendo frase por frase, explicando e traduzindo. Olha só então. Every morning, I wake up at 7 a.m. I open my window and look at the sky. Then, I brush my teeth and wash my face. I make a cup of coffee and eat some toast. After breakfast, I get my bag and leave home. I walk to the bus stop and wait for the bus. The streets are usually quiet. When the bus arrives, I sit near the window and listen to music. This is how I start my day. Very good! Olha só então. Every morning. Every morning. Every significa todo ou cada. E morning é manhã. Então, toda manhã, cada manhã ou ainda todas as manhãs, né? Every morning. Toda manhã. I wake up at 7 a.m. Olha só, wake up significa acordar, despertar. Então, I wake up, eu acordo, né? I wake up, eu acordo at 7 a.m. At é uma preposição para falar de tempo, lugar ou direção. 7 a.m. AM são os horários que vão da meia-noite ao meio-dia e PM os horários que vão do meio-dia à meia-noite. Então, 7 a.m., 7 da manhã, tá? I wake up at 7 a.m., eu acordo às 7 da manhã. Aqui no canal tem um vídeo somente sobre at, in e on. Se você tem dificuldade, né, dá uma olhadinha que eu explico com muitos exemplos o uso de at, in e on. Enfim, I wake up at 7 a.m. Eu acordo às 7 da manhã. Então, a frase completa ficou: todas as manhãs eu acordo às 7 da manhã. I open my window. I open my window and look at the sky. I open my window. Eu. Open, verbo abrir. My, adjetivo possessivo. Meu, minha. Window, janela. Window, janela. Então, I open my window. Eu abro minha janela. And look at the sky. And significa né? Look at the sky. Look é o verbo olhar. Só que quando a gente quer dizer olhar para, o look exige a preposição at. Então, look at, olhar para. The sky. Sky, céu. E the, artigo definido. O, a, os, as. Tá bom? Então, I open my window. Eu abro minha janela. And look at the sky. E olho para o céu. Then I brush my teeth and wash my face. Then é um sequenciador. Então, I brush my teeth. Brush, escovar. I brush, eu escovo, tá? My teeth. Teeth, dentes, tá bom? Teeth,
dentes no plural. No singular é tooth, tooth. Então, I brush my teeth. Eu escovo os meus dentes. Você também pode utilizar o brush para falar de escovar o cabelo, né? Pentear o cabelo. I brush my hair. Então, then I brush my teeth. Então, eu escovo os meus dentes. And wash my face. And wash my face. Wash, lavar. My, meu. E face, rosto, né? Face. Then I brush my teeth and wash my face. Então, eu escovo os meus dentes e lavo o meu rosto. I make a cup of coffee. I make. Make é o verbo fazer. Então, I make, eu faço. A cup, cup, xícara. Cup, xícara. E o a é o artigo indefinido. Uma, uns, umas. I make a cup of coffee. Eu faço uma xícara de coffee, café. Pode ser até o preparo também, né? Uma xícara de café. And eat some toast. And eat some toast. And eat é o verbo comer. Some é alguns, uma quantidade não definida. E toast, torrada, né? Então, and eat some toast. E como algumas torradas. Eu faço uma xícara de café e como algumas torradas. Porque falar como uma quantidade não definida de torrada fica estranho, né? E como umas torradas. After breakfast. After breakfast. After, depois. After, depois. Breakfast, café da manhã. Breakfast, café da manhã. Então, after breakfast, depois do café da manhã. I get my bag and leave home. I get my bag and leave home. Get. Esse verbo aqui, se você ainda não o conhece, preste atenção porque você vai se deparar bastante com esse verbo ao longo dos seus estudos de inglês. O get, ele é um verbo multiuso. Ele pode ser utilizado de muitas formas, ele tem muitos significados, tá? Get, e o get ele também é utilizado em muitos phrasal verbs, né? O get ele pode ser utilizado no sentido de pegar, comprar, obter, conseguir, arranjar, chegar, entender, se tornar, enfim, ele tem muitos usos, tá? E como é que eu vou aprender todos os usos do get? Não se preocupe, tá bom? Com constância nos estudos, você vai ver tanto esse verbo que você vai se acostumar com ele. E, obviamente, também o contexto sempre vai te ajudar bastante, tá? Então, I get my bag. Bag tem a ver com bolsa, mochila, né? Também pode ser utilizado no sentido de sacola. Então, I get my bag. Eu pego minha mochila, pego minha bolsa and leave home. Leave, sair, partir, ir embora. E home, casa, né? Então, eu pego minha mochila e saio de casa, né? Deixo a minha casa. I walk to the bus stop and wait for the bus. I walk to the bus stop. Walk é o verbo caminhar. Então, I walk, eu caminho. Bus stop. Bus é ônibus, né? Stop, você talvez conheça como verbo parar. Bus stop, parada de ônibus, ponto de ônibus, tá bom? Então, I walk to the bus stop. Eu caminho para o ponto de ônibus ou até o ponto de ônibus. And e wait for. Wait significa esperar ou aguardar. Quando você vai dizer esperar por algo ou esperar por alguém em inglês, aí você utiliza o for, né? Então, wait for. For, isoladamente, significa para também, tá bom? Então, wait for the bus. Espero pelo ônibus, né? Lembra que bus é ônibus? Então, espero por o ônibus, espero pelo ônibus. Eu caminho até o ponto de ônibus e espero pelo ônibus ou aguardo o ônibus. The streets are usually quiet. The streets. The, o, a, os, as. Lembra? Artigo definido. Streets, ruas. The streets, as ruas, né? Street, rua. Streets, ruas. Então, as ruas are, verbo be, né? São. Usually.
Usually, geralmente, tá bom? Usualmente, geralmente. Quiet, quieto, calmo. Então, the streets are usually quiet. As ruas são geralmente quietas, calmas. When the bus arrives. When the bus arrives. Preste atenção. When, quando. When, quando. The bus, quando o ônibus. Arrives. Arrive é o verbo chegar. Arrive, chegar. Por que aqui está com S? Olha só, nós temos o presente simples, né? Que é utilizado para falar sobre rotinas ou coisas que são sempre verdadeiras. E no presente simples, quando a gente tem a terceira pessoa do singular, he, she ou it, os verbos eles sofrem essa alteração do S, tá bom? Ah, mas o ônibus não é he, nem she, nem it. O ônibus, it, né? É uma coisa. Então, when the bus arrives, tá na terceira pessoa do singular. Quando o ônibus chega, when the bus arrives, quando o ônibus chega. I sit near the window. Então, perceba que é só para a terceira pessoa do singular. Como o texto está todo na primeira pessoa, né? A maioria dos outros verbos não recebe essa alteração do S. Por quê? Porque está se tratando ali do I, da primeira pessoa, tá? Então, quando o ônibus chega, I sit, não é I sits, né? Mas e se fosse um he, aí sim, aí seria he sits. Então, quando o ônibus chega, I sit, eu sento. Sit é sentar. Near, near, perto ou próximo. The window, window, janela. Então, próximo à janela ou perto da janela. And listen to music. And listen to music. Então, eu sento perto da janela and listen to music. Listen é o verbo ouvir, porém prestando atenção, tá? Nós temos o verbo hear, que é ouvir, escutar, só que é aquele escutar que acontece automaticamente. Você tá aqui, tem um som, você escutou. O listen já é quando você escuta propositalmente, você está prestando atenção naquilo. E por isso exige a preposição to, né? Para falar ao que você está prestando atenção, né? Então, listen to music. Eu escuto a música, né? No caso, eu escuto música, eu escuto prestando atenção na música, eu tô prestando atenção na música. I sit near the window and listen to music. Eu sento perto da janela e escuto música. This is how I start my day. This is how. Preste atenção. This significa isso, este, is, verbo be, ser ou estar. E how, como. Isso é como, na verdade, é muito utilizado no sentido de é assim que, né? Então, this is how, é assim que I start my day. Eu start, verbo começar ou iniciar, my day, my, meu e day, dia. Então, isso é como eu começo o meu dia, é assim que eu começo o meu dia, né? This is how I start my day. Esse this is how é muito utilizado nesse sentido de é assim que, né, para explicar algum processo, algum modo, tá bom? Então, this is how I start my day, é assim que eu começo o meu dia, ok? Very good! Então, eu vou deixar o áudio aqui agora em inglês para você ouvir, né, praticar o seu listening, no caso, a sua compreensão oral. Se você quiser fazer o download do áudio ou do texto em inglês, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Every morning, I wake up at 7 a.m. I open my window and look at the sky. Then I brush my teeth and wash my face. I make a cup of coffee and eat some toast. After breakfast, I get my bag and leave home. I walk to the bus stop and wait for the bus. The streets are usually quiet. When the bus arrives, I sit near the window and listen to music. This is how I start my day. Every morning, I wake up at 7 a.m. I open my window and look at the sky. Then I brush my teeth and wash my face. I make a cup of coffee and eat some toast.
After breakfast, I get my bag and leave home. I walk to the bus stop and wait for the bus. The streets are usually quiet. When the bus arrives, I sit near the window and listen to music. This is how I start my day,